Voltamos em sua companhia, segundo bloco da quarta-feira ao vivo, é a sua revista eletrônica local que você pode conferir agora, gente, pelo YouTube. Nós temos um canal TV Guarapari no YouTube, você confere e lá você tem todos os vídeos das nossas entrevistas, os programas gerados pelo estúdio, nas externas também, as coberturas e muito mais, sempre um dia depois de exibido aqui pelo canal de televisão, no caso a TV Guarapari. Você confere no YouTube e também na nossa fanpage lá no Facebook, que é o programa Nosso Estilo com Alfredo Gini. Você clica no segue e tem também a adição de fotos e de todos os bastidores do programa, por onde o programa tem gravado, por onde ele passa, pelos eventos e muito mais. Você confere lá nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Gente, olha, final de ano já chegou, Natal tá batendo na porta, né? E lá nas lojas Que Joia e também na Náutica Sportwear, você encontra o melhor da marca Algoche, que é a marca que me veste. É uma marca masculina nacional, agora com a alta coleção Alto Verão nas Araras. Muita novidade, muita coisa bacana e principalmente aí o homem elegante, o homem moderno veste Algoche. É só procurar lá no térreo do Shopping Guarapari, na Náutica Sportwear e também nas lojas Que Joia, o melhor da Algoche, que é um excelente presente para o final de ano. E o programa continua conversando com a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, eu sempre confundo. Eu tenho comigo Bárbara Hora, Luciana Gonçalves e Osana Simões. São 3 mulheres atuantes e participantes na coordenação desse movimento que existe desde 1988 no Brasil e está em Guarapari. Quero conversar com vocês sobre a questão do preconceito. Hoje se vê muito com a mídia, né, de uma forma em geral, internet, tudo, que ou o preconceito aumentou ou realmente eles estão mostrando como realmente a realidade é, né? O que vocês acham disso hoje em relação à mulher, ao feminicídio e muito mais? Então, eu não sei se as meninas querem falar um pouquinho. Eu acho assim que a partir da divulgação, né? Então isso está parecendo que o preconceito está mais latente agora. Mas que aumentou, né? Aumentou, mas não. É porque agora as mulheres estão tendo coragem de falar, de denunciar, de ir para as mídias, redes sociais, prestarem queixas, né? E isso tudo faz parte até do movimento feminista no Brasil, que está encorajando as mulheres a ter esse tipo de atitude. Ou seja, né, também os canais de comunicação se abriram muito, né, Bárbara? Então você tem vários números que você pode discar, denunciar, você pode, né, fazer uma denúncia anônima. Eu acho que isso também facilitou mais a abertura dos problemas em relação a esse preconceito contra a mulher aparecer, né? E ajudou quando a gente reconheceu que os problemas existem, né? Que às vezes a gente nega a existência dos problemas, então não tem como corrigir. Quando você admite que tem, só que não dessa proporção, que infelizmente a proporção do nosso problema é muito grande. E nesse tempo que a gente está aqui nessa entrevista, a cada 5 minutos uma mulher é agredida. De acordo com a pesquisa recente da Fundação Perseu Abramo, eles colocam para cada 2 minutos 5 mulheres. Sim, primeiro dado que eu dei é de uma pesquisa do governo federal, de cada 5 minutos uma mulher. Se a pesquisa da Perseu Abramo mais recente for real, de 2 minutos cada 5, olha o tempo que a gente está aqui, num debate saudável, ter uma mulher sendo agredida em casa, verbalmente ou fisicamente, moralmente, entendeu? Porque tem a questão da posse, né? Muito homem ainda acha que mulher é posse. Tem isso também no relacionamento, né, gente? Isso aí da coisa da posse, achar que é meu, que aquilo é um objeto e não um ser humano. Porque tem a questão cultural, né, Alfredo? Que as mulheres casavam para ser... Os maridos eram donos, protetor da casa, né, mantenedor da casa e tal. Então isso ainda existe. Tanto que na penúltima Conferência Nacional de Mulheres, o debate colocado foi esse, da questão da sustentabilidade da mulher. Não é um termo de sustentabilidade, mas na questão do emprego mesmo, dela poder cuidar de si mesma. Porque muitas mulheres continuam com o agressor, além da questão afetiva, né? Porque tem sempre a questão afetiva, mas continuam porque não tem condição de criar o filho. Porque mesmo o cara... Tem uma dependência. É uma dependência econômica e até mesmo emocional, porque às vezes vem de uma família que o pai também tinha essa relação com a mãe. Então como que ela rompe com isso se ela cresceu nesse meio? Acho que é natural. É verdade, ela sente uma certa segurança nesse relacionamento através dessa dependência, né? E aí gosta do cara, né? Porque normalmente a mulher gosta. E fica nessa. Tem algumas mulheres que têm um entendimento equivocado que quando o cara reage para bater... acha que é ciúme, acha que é valorização. E o homem coloca isso, porque ele manda na casa, né, na questão da força. E aí os filhos ficam nesse ambiente. Quando a criança, o menino cresce, ele infelizmente às vezes reproduz isso
com a próxima companheira dele. Então, o nosso embate enquanto mulher é muito difícil, porque é a gente que cria. E a gente que toma essa postura. Então, nós que precisamos romper com essas coisas. Com certeza. Gente, vocês, através do site, né, vocês publicaram um artigo interessante que é Desconstruir o Machismo. Né? Eu queria até que vocês falassem um pouquinho, né, a Luciana, também a Rosana, com a Bárbara, sobre essa questão de desconstruir o machismo. O que seria isso? Desconstruir, que a gente fala, é conscientizar. Que é o que você falou aquele dia, que somos todos iguais, entendeu? Essa desconstrução do machismo é isso. Porque quando chega aqui, vamos dizer, igual eu trabalhei aqui com vocês muito tempo. E foi a nossa primeira, né, Câmara Woman, né? E a gente vê que, no caso aqui, a gente tinha um trato igual, tem empresa que não tem esse trato. Tipo, aqui o meu salário era igual a qualquer um aqui. Tem empresa que a mulher recebe 40% a menos. Então, assim, tem locais para falar, vamos colocar um local, espaço político. Muitas vezes, numa reunião política, quando o homem fala, está todo mundo sentado à mesa. Quando a mulher vai falar, todo mundo arruma um jeito de atender o celular, tomar café. Né? Uhum. E aí a gente vê isso não só nos espaços políticos, mas em vários outros espaços. Porque como a mulher tem um tom mais fino, ou a mulher não tem a voz muito firme para falar alto, então assim, nos espaços políticos, então isso é notório. Você vê que quando a mulher fala por ter um jeito diferente, porque vai diferente, tem mulher que fica, até para ser respeitada em alguns lugares, torna-se masculinizada, porque aí não vai de saia para não ter um outro apelo, né? Isso a gente acaba perdendo a essência para entrar nesse mundo que é majoritariamente masculino, sendo que até na Câmara, igual você falou, né, comentou aqui em off, dos 30%, né? O eleitorado brasileiro é majoritariamente mulheres, de mulheres. Na Câmara Federal a gente não chega nem a 15% de mulheres. E isso é incrível, como é que pode, né? O maior eleitorado é feminino e não tem justamente nem ocupação por lei, né, da presença feminina na Câmara. É impressionante isso. Gente, quero fazer uma ressalva que Bárbara Hora foi nossa cinegrafista, Câmara Woman, né, primeira aqui, uma das primeiras do Espírito Santo oficialmente na TV Guarapari. Ela mesma falou, tratada em condição de igualdade, inclusive no seu salário, trabalhando numa área essencialmente masculina. Em televisão é normal, na técnica, a presença do homem, né, até porque com todo o contexto ligado à energia, enfim, a essa coisa, né, que tem periculosidade, mas é impressionante isso. Isso é um exemplo da TV Guarapari, mediante, né, essa questão de você igualar as funções entre homem e mulher. Isso é muito bacana, né? Não, sim, até pela oportunidade, assim, de exercer também a função, de exercer, né? uma função que é majoritariamente masculina. E isso não aconteceu só comigo, acontece com várias mulheres Brasil afora, que querem ocupar determinados espaços, mas que não podem ocupar ainda. A gente vê alguns espaços que ainda não abrem esse espaço para mulheres. Que ainda tem a resistência, tem né? A resistência em certas áreas de trabalho, né? É verdade. Gente, falar um pouquinho com a Luciana, desconstruir o machismo, o que seria, na sua opinião? Eu penso o seguinte, nós somos culpadas do que está acontecendo. Por quê? Porque nós não procuramos, assim, conhecer as nossas leis, o que nós temos direito. A gente só sabe falar amém, concordar. Mas a gente, às vezes, não quer ter o trabalho de estudar sobre aquilo, para saber se realmente a gente tem direitos, aonde a gente vai procurar. Porque eu noto o seguinte, eu noto a mulher frágil porque ela quer ser frágil. Porque quando ela quer ser forte, quando ela quer fazer o diferencial, ela faz. Quando ela quer chegar num lugar e falar, não, nós vamos rachar a conta, você paga metade, eu pago, porque você trabalhou igual a mim. Então eu acho que nós, mulheres, temos que começar a fazer isso. Nós temos que chegar num lugar e dizer, nós não somos nem melhor nem pior, mas nós somos iguais e nós também temos direito. Mas mesmo que deixar o homem pagar a conta, é bom que sobra dinheiro pro cabeleireiro. Com roupa, certeza, né? Com certeza. As mulheres adoram, né? Sobra, né, gente? Pois é, mas tem que ser cavaleiro, né? Convidar para jantar. Quando sair, é questão de cavalheirismo. É verdade, né? A gente tem que ser cavaleiro. Mas aí, Alfredo, é aquele problema que a gente nota na mulher. Porque o homem traz o sustento para dentro de casa, ela é submissa ao homem. Porque o homem paga o aluguel, ela é submissa ao homem. Então, talvez a mulher indo lá fora, trazendo dinheiro, dividindo, rachando tudo, ela também ocupa o espaço dela. Porque eu acredito o seguinte, que isso só pode mudar se nós mudarmos. Se nós não mudarmos... A mulher ter essa consciência, pois é, o homem não vai mudar. O homem não vai mudar, ele não vai, assim, se sensibilizar se ela não disser o que ela quer, para que ela veio. É verdade, é a evolução, né, gente, das relações homem e mulher. A gente tem que acompanhar, são os nossos tempos, é os tempos, né, que vão aí se desdobrando dia a dia. A gente tem que mudar
com a sociedade, né, usando aí, se adaptar e aceitar essa condição da mulher que está ocupando seu espaço cada vez. Haja visto o maior exemplo que nós temos no país, que é a presidenta Dilma Rousseff, ninguém está questionando se é boa ou ruim, mas é a presença feminina no mais alto cargo do poder no país, né? Sim, eu quebrei, né, um paradigma aqui em Guarapari, porque eu disputei uma eleição, né, para deputado federal, que é muito complicado. Entrou no processo todo, né? Todo o processo, participei do processo, aprendi muito, né, vi de perto, né, esse machismo presente dentro das políticas, a falta de transparência nos recursos, né, são divididos a maior parte para os homens, a menor para as mulheres, a gente vê isso. Ainda tem esse detalhe, né? Ainda tem esse detalhe. Nós estamos brigando nas conferências estadual, agora nós vamos para a etapa nacional, né, pedindo paridade de gênero nessa questão. É verdade, porque se disputa um cargo político, não tem essa, né, Bárbara? Poder recurso a mais para um e menos para outro, né? Transparência, né, dos recursos, na divisão dos recursos, então tudo isso. E essa questão de desconstrução do machismo também, né, aqui nós temos protagonistas em Guarapari. Eu me lembro quando eu fui secretária de saúde que nós tivemos que desativar o hospital, né? Essas companheiras estavam junto comigo, elas me deram sustentação, elas e muitas outras. Então, o papel da mulher hoje na sociedade é muito importante. E nós temos que nos conscientizar disso cada vez mais. Com certeza, e principalmente, né, manter toda aquela doçura da mulher, né, que alimenta o lar, que administra a casa, que gera a família, que, né, une aquela família num contexto, porque a mulher é muito, né, unificadora, e realmente fazer o seu papel, né, que é justamente uma referência no mundo. Gente, obrigado pela presença, terminamos o programa, estamos aí, a produção pediu para a gente ir embora. Gente, obrigado, parabéns aí com a UBM, União Brasileira de Mulheres. Obrigado, tá? Obrigado. É isso aí, eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde. E voltamos amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, cada vez mais perto de você, 17 anos no ar. Até amanhã.